Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 283º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Está tudo porque fui fazer análises no fim de semana e pá, apesar de alguns boatos de que ele é viciado no suco e o caralho, pá, estou aqui super saudável, ok? Super saudável. Tem só ali um valor que está assim um bocadinho acima, mas pá, de resto, super saudável, ok? Super saudável, zero vestígios de suco no meu corpo, por isso, pá, fiquem descansados e continuem a confiar em mim. Mas pá, foi engraçado porque imaginem, eu fui fazer análise no sábado de manhã, fui lá estar ao hospital António Lopes, na Póvoa de Lanhoso, pá, tudo bué da rápido. Imaginem, foi mais demorado a senhora encontrar o código certo, porque lá está, como eu tinha dito, a médica de família tinha mandado 2 códigos. O primeiro era só para análise ao sangue e o segundo era também análise ao fígado. E então eu disse-lhe, se calhar este segundo dá para tudo. E ela, pois dá. E eles tentam facilitar isto. Não, ela disse assim, e estes códigos ainda vieram para facilitar, diziam eles. E é tipo, senhora, por favor, é só um código, não deve ser assim tão difícil. Mas pronto, lá conseguiu. E pá, ainda bem que eu não tive de fazer análise à urina. Porque tipo, imaginem, nós já evoluímos de caralho, ok? Já evoluímos de caralho, estes dias passou um meteoro, em Portugal. Tipo, se há meteoros que passam e que transformam a noite em dia, se já fomos à Lua, caralho, se estamos prestes a ir a Marte e o caralho, tu não podes continuar a mijar para um frasquinho. Não podes. Peço desculpa, mas não podes. Não podes. E tipo, não podes mijar para esse frasquinho e ter de trazer o frasquinho contigo, até entregares ao enfermeiro ou à pessoa que está a recolher o sangue ou as análises. Não podes, pá. Não podes, pá. Ou escolhem uma casa de banho, ok? Por mim era isso. Escolhiam uma casa de banho, ok? E sei lá, tu mijavas para um tubinho, ok? E do outro lado, olha, imaginem, ideia incrível. Toda a gente está familiarizada com o conceito Glory Hole, certo? Pronto. Isso só que para recolher análises. Tipo, inserem o vosso órgão, urina, num buraquinho e pá, e do outro lado está uma senhora ou um senhor com um frasquinho e recolhe, pá, a vossa urina. Pá, peço desculpa, é muito melhor do que, sei lá, tu estares com um frasquinho embrulhado num guardanapo e ali a ferver ainda, porque aquilo transmite bué calor, nota-se que está a ferver ainda. E depois, tipo, ainda há pessoas que embrulham bem aquilo, estás a ver? Há outras que confiam só numa folha. Lá está. Se fossem pessoas que ouvissem este podcast, sabiam que nessas ocasiões, pá, não se conta o papel higiênico, Tipo, estás numa casa de banho pública e embrulhas aquilo em papel higiênico, Não estás ali, uma folhinha é suficiente, não é? Não é, pá, não é porque eu detetei que estava a urina, até porque o guardanapo estava amarelo. Por isso, será que era suficiente? Mas pronto, pá, felizmente eu não tive de fazer isso. 2 senhoras que estavam à minha frente tiveram de fazer isso e depois é a tal cena, Ainda por cima são mulheres a mijar para um potinho, para um frasquinho. Imaginem a dificuldade daquilo. Não faz sentido. Por isso, pá, implementem glory holes nesses hospitais de Portugal porque facilitaria muito a vida a toda a gente. Depois lá está, pá, tirei o sangue, tal, tudo bem. Fui então usufruir do meu 1,40€ de vale de pequeno almoço. Pá, porque lá está, pá, porque a vida de podcaster tem destes luxos, ok? Tipo, vais fazer análises, não pagas nada, ok? E ainda recebes 1,40€, Ou seja, ainda te pagam para ficar com o teu sangue, Fui lá então ao bar tomar um pequeno almoço e tal. E depois, quando venho então em direção ao carro, passei por uma cena que parecia... Estás a ver aquelas cenas que parecem quase frames de um filme de terror? Pronto, eu passei por uma cena dessas, que foi a seguinte, imaginem. Para quem conhece o Hospital António Lopes na Póvoa de Lanhoso, temos o parque dentro do hospital, certo? E temos o sítio onde se faz as análises, que é relativamente perto do estacionamento. E depois temos o bar, onde sobes umas escadinhas e é tipo num contentor ao lado do hospital, ok? Eu saí então do bar e à entrada principal do hospital, quem vai para as urgências, estava um senhor de cadeira de rodas, perto da guarita do segurança. Estava lá um senhor de cadeira de rodas, para ver o trânsito a passar. O senhor não tinha pernas e o senhor estava a cortar as unhas, porque ouvia-se trac, 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 tipo, não sei imitar o barulho do corta-unhas, mas ouvia-se isso. E tipo,
é bué da estranho. Peço desculpa, é bué da estranho. Ainda por cima para um sábado de manhã em que ainda estava meio em jejum, só tinha tomado um compal e uma fatia de bolo. Ok? Mas pá, não estava preparado para aquilo. Porque primeiro, pá, é uma pessoa sem pernas, o que já é estranho. Peço desculpa, senhor, mas... peço desculpa, mas sei lá, pá, 90% da população tem pernas. Ok? Você já faz parte de uma minoria. Estranho. E agora? Minorias são estranhas. E depois, pá, estava a cortar as unhas. Claro que eram as das mãos porque, não tinha pés para cortar as unhas. Mas, pá, eu já estava a imaginar aquilo, sei lá, com assim uns filtros de cor e o caralho, que havia bué num trailer de um filme de terror. Mas, talvez seja só impressão minha. Depois, pá, temos aqui um tópico super importante. Que é a continuação da fofoca do último episódio. É verdade? O correspondente oficial deste podcast, que além de ser correspondente neste podcast, também trabalha para a TBI, ok? Nós estivemos ali a fofocar, é verdade, estivemos a fofocar. E pá, ele deu-me informações e eu depois também comprovei parte dessas informações. Porque ele disse então que o tal rapaz do ginásio estava perdido, que andava a treinar de manhã, mas que não largava o telemóvel e tudo, e que era guarda-redes de futebol, ou seja... Check naquela minha leitura de que ele era um atleta profissional, ok? E depois ele disse que a miúda treinava à tarde. E pá, eu depois, na segunda-feira, cruzei-me com a miúda. Ou seja, ela estava a treinar à tarde. Mas tipo, na terça não fui, mas fui hoje, quarta-feira, e ela hoje já não estava a treinar. Por isso, aquela rotina de treinar todos os dias também já foi com o caralho, estás a ver? Por isso, pá, é bué da triste quando o amor acaba. Felizmente já foi depois da época desportiva, porque senão sabe-se lá o que é que um fim de relacionamento poderia ter causado a este jovem. Tipo, a miúda estava-nos a cagar, ok? Estava-nos a cagar porque, pá, ela tem de aceitar que ela ia ser esposa de um jogador de futebol. Ok? E tinha de ficar em segundo plano. A menos que sejas cientista da NASA ou caralho, só aí é que podes ofuscar o teu marido que é jogador de futebol. Caso contrário, ficarás sempre em segundo plano. E se calhar ela não quis isso. Ok? Se calhar ela quis ser senhora da sua vida, quis ser o centro da relação e então pensou, não é isto que eu quero para a minha vida. E então, seguiu em frente. Isto aqui já sou eu a deduzir. Ok? Já sou eu a deduzir. E por falar em ginásio, com estas questões todas de mudanças, há cenas que se têm de fazer e há cenas que se têm de cancelar, ok? E o ginásio foi uma delas. E então imaginem, na altura em que eu fiz a inscrição no ginásio, tinham-me dito, e é sem fidelização ou não sei o quê, quando quiseres cancelar é na boa. E eu, ok, está-se bem. Mas eu pensei, quando quiser cancelar é na boa, mas isto vai-me dar stresses. E não, o stress que me deu foi atrasar o meu treino de 5 minutos só. Porque eu então cheguei lá, aproveitei que estava o gajo mais normal, o PT mais normal, e então eu cheguei lá. Não era o PT tóxico do Miguel, ok? Era um gajo normal. Eu então disse, quero cancelar. E lá, pronto, sem problema, é que eu vou-me mudar para Guimarães. E então vou cancelar. E o máximo que ele fez foi, nós também temos ginásio em Guimarães. Eu sei, mas ainda estou a avaliar a situação. E estou a avaliar a situação tens ginásio em Guimarães, mas não é bem Guimarães. Porque é tipo, fica, sei lá, a 5 km do centro de Guimarães. Por isso não é bem Guimarães, ok? Mas então, foi bué da tranquilo. Só assinei lá uma folha. Agora lá está. O pagamento costuma sair no dia 8. Se no dia 8 me retirarem o dinheiro, venho para aqui rasgar o ginásio da Póvoa de Lanhoso. Por isso vamos lá ter calma, ok? Vamos lá ter calma e cuidado aqui com a linguagem. Isto porquê, Isto porque... Ao contrário do ginásio da Póvoa de Lanhoso, que nestes 8 meses de treino, já há 8 meses no ginásio, ok? Nestes 8 meses de treino, e depois de ter proporcionado tanto conteúdo, vai haver algumas personagens que vão deixar a pena abandonar, mas vão vir personagens novas, ok? Aceitem só isso, vão vir personagens novas e isso é o mais importante. Mas então, outra cena que nós também decidimos cancelar foi fitboxing, ok? E eu só vos digo isto. Foi mais fácil cancelar um ginásio tipo de esquina, ok? Que se pode dizer de esquina, na Póvoa de Lanhoso, do que cancelar uma merda que tem lojas espalhadas por todo o mundo. Por isso, eu só vos digo uma coisa. Eu só estou a ser controlado nas palavras porque, como eu não sou o único envolvido neste processo de cancelamento, de cancelamento disse, a minha fúria já passou... Por isso, malha só um bocadinho. Porque senão, eu ia rasgar esta seita que é o fitboxing, Porque, é uma seita. Até para cancelar.
até para cancelar, porque chegámos ao ponto de mandar mensagens irónicas quando a pessoa quer cancelar um serviço. E tipo, pá, vai para o caralho, ok? Vai para o caralho. E se eu algum dia recomendei aqui essa merda, meu, cancelem-me por favor, porque eu errei. Mas já. Depois, mais cenas que aconteceram, pá. Mais cenas que aconteceram. Tive um sonho, e porquê é que este sonho me veio à memória? Porque imaginem, eu não costumo sonhar muito, ok? Ou pelo menos se sonho, não costumo ter lembranças dos sonhos. Só que aqui foi uma cena bué específica, porque imaginem, eu estava a sonhar com o Rei Gob, ok? Mas não estava a sonhar com o Rei Gob em si. Estava a sonhar com uma reportagem. Eu acho que era uma reportagem, porque depois é bué estranho. Porque era uma espécie de reportagem do Rei Gob. Só que, imaginem, era tipo um sonho narrado. E eu não sei como explicar isto, porque estavam a acontecer as merdas e alguém estava a narrar as merdas que estavam a acontecer. Estás a ver? Eu não estava propriamente dentro do sonho a ver o que estava a acontecer. Estava alguém, estava tipo um narrador a narrar as merdas que estavam a acontecer. E eu não sei se isto já aconteceu convosco, terem tipo um narrador na vossa cabeça a explicar o que está a acontecer. Porque foi uma sensação um bocado estranha. Tipo, a parte do Rei Gob, boa tranquila, ok, quem nunca? Agora, teres outra voz na tua cabeça a narrar uma cena, boa estranha. Outra cena que também foi estranha, meu, foi no fim de semana. E aí estamos aqui com um ritmo louco, ok? Estamos aqui com um ritmo louco. No fim de semana, eu fui mais uma vez para outra seita que é a comissão de festa, ok? E então, este fim de semana haviam duas cenas a fazer. A primeira era vender bolos à porta da igreja, ok? Estamos aí. E a segunda era participar num ensaio de marchas populares, ok? Também estamos aí. E estas merdas estão a acontecer. E imaginem, a venda de bolos tinha tudo para dar mal, ok? Porque primeiro, estava bué da calor, quer dizer, não estava calor, estava bué da sol, e nós estávamos ali só com uma mesinha sem guarda-sol, sem nada. Do tipo, estes bolos vão se foder todos com o sol. Mas pá, houve um herói que salvou o dia, ok? Houve um herói que salvou o dia. Normalmente, os heróis usam capa, há outros que usam só cuecas por cima do fato. Aquele não, meu. Aquele, a vestimenta dele era uma carrinha da Europcar, ok? E então imaginem, nós estávamos então à porta da igreja, antes da missa algumas pessoas já tinham ido lá para reservar os bolos, do tipo, quero este, pode reservar, e pagavam e tal, mas depois nós estávamos ali à espera que a missa acabasse, que era para quem saísse da missa, para se quisesse comprar algum bolo, para angariar dinheiro para a comissão de festas, ok? E o que é que se passou? Passou-se que ia a passar na estrada uma carrinha da Europcar, e o gajo pergunta, isso é caseiro? E nós, sim, é caseiro, porque é ele. E o gajo, então boi. E tipo, o gajo estava parado em cima de uma passadeira em formato de lomba, ok? Era uma lomba, mas também era passadeira. Então o gajo mete a marcha atrás, simplesmente vinha de marcha atrás. O carro que estava atrás apitou e ele, calma caralho! Atenção, estava a decorrer uma missa. E o gajo estava tipo a 10 metros de distância. E agora tenho de medir bem as medidas porque a senhora engenheira disse que a casa dela fica a 150 metros da tasquinha meio século e não a 500 metros como eu disse. Por isso, pá, é tudo igual. Tipo, a menos de 1 quilómetro, isto é tipo margem de erro do preço certo, ok? É até 1 quilómetro. Por isso está tudo bem. Mas então a estrada era mesmo ao lado da igreja. E então o gajo gritou, calma caralho. E depois disse, vou dar a volta e já venho. E eu, vais dar a volta e vens aqui comprar bolos. Eu sou o Pai Natal, queres ver? E o gajo foi mesmo, meu. O gajo foi mesmo dar a volta e parou lá em frente à igreja. E depois chegou com outro senhor. E eu, ok, vão-nos assaltar. Porque, meu, roubar bolos é uma cena que rende bué no mercado negro. E pá, simplesmente, o gajo comprou 6 bolos. E atenção, não são aqueles bolinhos do tipo, vou ali comprar um bolinho para beber com um sumo. Não, tipo, são bolos daqueles que cortas à fatia, ok? E o gajo comprou 6 bolos, no total de 70 euros. Assim do nada. E ainda lhe perguntámos, mas vai ter algum aniversário ou assim? E ele, não, apeteceu-me ajudar, não posso. E pá, é provável que nós tínhamos sido cúmplices de um sequestro ou assim. Porque pá, não me foda. O gajo para levar 6 bolos, e se nem tinha família ou caralho, o gajo provavelmente tem alguém em cativeiro. Ok, vai alimentar a pessoa a bolos. Não sei pá, talvez porque assim não fica com um registro de fatura, estás a ver? E se for um supermercado comprar comida fica? Não sei, meu, não sei. Sei que foi bué estranho. E não estava à espera, mas pronto, meu, nós aceitámos o dinheiro. Eu nem faço parte da comissão, por isso eu não posso ser acusado de nada. E então, tipo, ficámos só com 4 bolos que depois, entretanto, foram vendidos. Um deles foi vendido para uma mãe de uma criança que depois ia ter lá a catequese, porque depois lá está. Depois também se vai subornar as crianças para participar na procissão.
A subornar como? Com um rebuçado. Por isso, pá, este mundo das comissões de festas, meu, tem muito que se lhe diga, ok? Tem muito que se lhe diga. São pessoas que não olham a meios para atingir os seus fins e que estão dispostas a tudo, ok? Estão dispostas a tudo e este tudo pode ser oferecer doces a crianças para irem disfarçadas de santas, pá. E é muito complicado, ok? É muito complicado porque são traumas que podem ficar ali na vida da criança para todo sempre. Mas ninguém está a pensar nisso, pá. Só estão a pensar numa precisão bonita. Mas, pá, como? Eu já disse mais do que uma vez, pá. Eu só estou lá. Só estou lá a colaborar, ok? Sou efetivamente um colaborador, mas eu não faço parte, pá. Eu não vou aparecer na foto oficial da comissão, ok? Eu só sou um creator, E depois, pá, tivemos então marchas, pá. Tivemos então as marchas que vão decorrer. E, pá, eu tenho aqui a música, meu. Será que eu devia ler aqui o refrão, meu? Eu acho que posso ler aqui o refrão. Não posso. Não vou ler porque pode ser spoiler, meu. Pois é, estava-me a esquecer, meu. Não posso ler porque pode ser spoiler, porque depois há bué da isto, meu. Tipo, as marchas têm tipo espiões noutras marchas, estás a ver? Que é para ver, tipo, roubar ideias e o caralho, por isso, não vou ler. Sei lá quem é que ouvi isto. Caralho. Mas então, pá, tipo, só foi o primeiro ensaio. A única cena que posso dizer do ensaio é que o sítio onde estávamos a ensaiar tinha um pôr do sol incrível, por isso, pontos para isso. E depois, pá, há tipo um casal que está a comandar os ensaios, ok? E pá, eu não sei, mas eu acho que o casal não chega até à festa juntos, ok? Pá, estava ali uma relação bué da tensa, tipo, porque uma queria fazer um passo, depois o gajo queria fazer outro passo, pá, não sei, senti ali muita tensão, mas pá, é isto. Acho que as marchas serão no dia 29 de junho, um sábado, por isso pá, se não tiverem mais nada que fazer, meu, e se quiserem ver-me vestido, sei lá, com uma roupa estranha, sei lá, meu, o que um homem não faz só por beijar na boca, meu, imaginem. Mas E agora, pá, para fechar este episódio, que até está assim com uma vibe positiva, queria só falar do que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Brasil. E nem é falar das cheias, porque acho que toda a gente teve acesso minimamente às imagens das cheias. Agora, o que eu queria analisar é o seguinte, imaginem. Estou aqui a ver o assunto, que é o podcast da Globo, e o primeiro episódio sobre as cheias no estado do Rio Grande do Sul é do dia 7 de maio. Ou seja, fez ontem 15 dias. E chama-se O Descaso da Política com a Crise Climática. E de lá para cá, quase todos os dias, fala-se de algo relacionado com a tragédia, sei lá. Fala-se de como fala-se da cidade de Porto Alegre, como a vida continua colapsada, as crianças, como elas sofrem com esta catástrofe. Depois tem outro, a crise climática vista de perto, a onda de fake news em tragédias, cidades esponjas e adaptação à crise climática, que é um episódio interessante de como dava para preparar cidades para estarem preparadas, perdão a redundância, para uma tragédia destas. Depois, o socorro financeiro ao Rio Grande do Sul. Depois tem aqui a reação do Congresso à tragédia climática e o colapso na saúde do Rio Grande do Sul. Ou seja, aqui podem ver que não são só cheias, é tipo, ok, o serviço de saúde vai à vida, é preciso dinheiro para tudo. As crianças sofrem porque ficam longe dos pais e tudo. Depois faltam abrigos para pessoas que ficam sem casa e tudo. Aposto que no podcast de Café da Manhã da Folha de São Paulo também se fala do mesmo. Vamos ver aqui os episódios. Começa aqui no dia 6 de maio. Chuvas no Rio Grande do Sul, dá para prevenir a catástrofe. A resposta política à tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, como cuidar da saúde mental em meio à tragédia. Rio Grande do Sul, as pessoas e as cidades em meio ao caos. As cidades brasileiras sob risco climático. Transição energética e as medidas urgentes no clima. Como o agro vê a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Os riscos à saúde na tragédia climática do Rio Grande do Sul, o debate sobre a politização da tragédia no Rio Grande do Sul, a tragédia no Rio Grande do Sul criou refugiados climáticos e a limpeza e o início da reconstrução no Rio Grande do Sul. Imaginem, de lá para cá, nestes podcasts, só foi interrompida a falar-se da tragédia do Rio Grande do Sul em 2 ocasiões. A primeira foi na troca de presidente na Petrobras, que é só a maior empresa brasileira, ou pelo menos a maior empresa pública brasileira, e o segundo momento foi por causa da morte do presidente do Irão. Ou seja, tudo o resto que aconteceu no mundo não conseguiu ser mais importante do que esta tragédia no Rio Grande do Sul. E é a tal cena. Primeiro,
dava para evitar? Sei lá, meu. Porque é tal cena? Porque nós chegámos àquele ponto, nós simplesmente estamos em negação. Ok? Nós estamos em negação porque, pá, nós ainda não aceitámos que isto vai ser o dia-a-dia. Continua-se a fazer merdas a torto e a direito, como se o planeta aguentasse. Continua-se a explorar o planeta como se o planeta aguentasse. Eu vi no outro dia, estava a ouvir o Xadrez Verbal e eles deram um exemplo de um país que é uma ilha qualquer no Atlântico, que é uma colónia da França, e que a França explorou todo o níquel que ela tinha, que aquela ilha tinha. Ou seja, estás a ver, nós... Imaginem, em Portugal, estes dias festejou-se que a Galp descobriu mais um poço de petróleo, caralho, que ia alimentar, sei lá, podia alimentar o país por 100 anos. E é tipo, caralho, estamos em 2024 e estamos a festejar a descoberta de petróleo. Estás a perceber? É tipo, dá a impressão que isto acontece e as pessoas, que triste. Mas pronto, vamos lá continuar porque, pá, não dá para fazer de outra forma. É tipo, não dá. Pá, é isto. Nós, enquanto planeta, já aceitámos que isto vai acontecer. Que não há nada que se possa fazer. Porque lá está, a única altura em que, sei lá, se podia voltar um bocado atrás neste processo foi na altura da pandemia, porque o mundo parou. Mas depois, mal o mundo voltou a andar, basicamente voltámos a um ritmo tão alto ou ainda maior do que antes da pandemia. Ou seja, essa pequena melhoria foi à vida já. E tipo, é só estranho. E lá está, e quem sou eu para falar? Só que lá está, eu acho que, claro que todos podemos fazer pequenos gestos, mas eu acredito que esses pequenos gestos não fazem assim grande diferença, mas é bué da fodido. É bué da fodido porque... E isto depois serve para vários exemplos, serve quase como para o exemplo da guerra na faixa de Gaza, que está a decorrer e é tipo, pois, mas é o que é, pá, não há outra hipótese. E é tipo, será que não há, caralho? Ou será que essa outra hipótese teria de ser um choque com aquela realidade que nós estamos habituados e é muito mais fácil só empurrar com a barriga para a frente? Estás a ver? Então, é bué da fodido e depois lá está. E depois dá para imaginar se fosse em Portugal o que seria. Porque já vimos que o SNS não iria aguentar, tal como aconteceu com a pandemia. Imaginem que acontece um tsunami ou o caralho, sei lá, é bué da estranho. É bué da estranho porque nestes momentos deveriam ser quase de consenso de que, ok, o aquecimento global existe, as alterações climáticas existem, precisamos de fazer algo para minimizar isto, mas não, pá, como se viu, até fake news foram partilhadas e o caralho. Por isso o ser humano, meu, tem mesmo de acabar. Já há muito tempo que não pedia a extinção da raça humana, por isso, pá, recuámos aí alguns episódios para voltar a pedir a extinção da raça humana, porque... Mas, tipo, a cena é que eu já me cansei de pedir a extinção porque eu sei que vai ser o destino da nossa espécie. Vai ser, o ser humano é tão estúpido. O ser humano é bué de engraçado porque, imaginem, o ser humano é tipo aquele vilão da novela que acha-se tão mais inteligente do que os outros que nem percebe quando se está a enterrar ele próprio. Estás a ver? E não percebe quando está uma câmera escondida a gravar ou um microfone a captar aquela típica cena dele revelar o seu próprio plano. Estás a ver? E o ser humano está nessa fase que é, acha-se o animal mais inteligente do planeta, acha que controla o planeta, acha que tem tudo sob controle. E não tem, e vai-se foder e pá, só que é tal cena. E isso normalmente só acontece no último episódio da novela, por isso pá, vamos ver quem é que vai estar cá no último episódio para ver isso. Mas até lá, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos com um podcast português e começámos então com o ar livre. Porque pá, eu acho que, não sei se foi a cena dele criar o Patreon, se que é que foi, mas acho que ele deu um gás novo, ok, ao Salvador Martinha. E a cena das quartas loucas também está muito engraçado, que infelizmente só acontece de 15 em 15 dias, mas ele agora está a entrevistar pessoas que moram no estrangeiro, se bem que a última pessoa é da Figueira da Foz, estava na Figueira da Foz, mas mora em Frankfurt, mas estava na Figueira da Foz, e então eles...
foda-se, pá, assume só que continuas em Frankfurt. Mas então está muito engraçado o Quartas Loucas. E o último episódio, o 259, pagar IVA, fazer mala, maiores e vacinados, meter tudo nas redes e relações que morrem. Pá, também tem pensamentos interessantes, principalmente sobre a cena de pessoal que mete tudo nas redes. Achei curioso. Porque, eu também acho o mesmo. Tipo, quando estás com uma pessoa aí, a primeira preocupação dela é filmar-te ou fotografar-te. Alguma coisa não está bem, estás a ver? Alguma coisa não está bem, porque é só estranho. Mas então, estou a gostar muito desta nova fase de Salvador Martinha e pá, vamos ver por quanto tempo é que ele se vai manter assim rotineiro e não falhar. Por isso, recomendo muito. E depois da música, temos aí 4 álbuns, estão todos na Pitchfork, mais uma vez são todos de música estrangeira, pá. Ou estou muito distraído da música nacional, ou então está a ser lançada pouca cena, mas Começámos então com um álbum dos Crumb, chamado Amama, ou Amama, e a Pitchfork diz o seguinte: o quarteto psicopop nova-iorquino retorna com um álbum que encontra novas maneiras atraentes de transformar o mundano em mini-dramas. Pá, os Crumb são uma banda que já tiveram confirmados para o Paredes de Coura, sei lá, em 2019 ou assim, mas depois acabaram por cancelar e veio tipo os Ganso, acho eu, substituí-los, assim à última da hora. Mas pá, nunca os vi ao vivo, gostei deste álbum. Tem aqui uma nota altíssima na Pitchfork, tenho 8.1, ou se calhar não dava assim tanto, mas é o que é. E vai estar aí a tocar a música Crushed. Depois, pá, temos aí álbum novo de uma das rainhas do pop da atualidade, a Billie Eilish, com o álbum Hit Me Hard and Soft, e a Pitchfork diz o seguinte: a estrela pop une-se ao seu irmão Phineas para o seu terceiro álbum juntos, expandindo a visão fria e sombria do seu som. É um álbum honesto e ambicioso que não é inerte e repetitivo. Pá, eu gostei, ok, não é o incrível melhor álbum do ano. Acho que aqui a descrição da Pitchfork é justa, porque o álbum não é repetitivo. Tem quase vários estilos dentro do álbum, o que já é quase uma imagem de marca da Billie Eilish. E vai estar aí a tocar, provavelmente, a música que... Provavelmente uma das músicas que fez mais sucesso neste álbum, a música Chihiro, que segundo ela foi baseada no filme A Viagem de Chihiro. Depois temos aqui outra senhora, e eu agora estou a ver que pá, é quase tudo mulheres, tirando os Crumb, que é uma banda, de resto é tudo mulheres. Beth Gibbons com o álbum Life's Outgrown, e a Pitchfork diz o seguinte: 30 anos depois de entrar no centro das atenções, a cantora dos Portishead reapresenta-se com o seu primeiro álbum a solo. A história pesa nas suas canções, mas ela esforça-se para evitar o seu passado musical. E pá, Portishead não é assim uma cena que eu domino, nem sabia que ela era a vocalista deles, mas gostei muito do álbum, ok? E vai estar aí a tocar a música Floating on a Moment.
E depois, pá, para terminar, mais uma descoberta que a Pitchfork me apresentou. E mais uma miúda incrível. Uma miúda de 25 anos, chamada Rachel Shinoriri, com o álbum What a Devastating Turn of Events. E pá, eu desconhecia totalmente esta miúda. Depois, numa pesquisa rápida pelo Wikipedia, vi que tem ascendência do Zimbábue, porque os pais dela eram do Zimbábue, mas vieram para a Inglaterra, onde ela nasceu. E eu gostei bué deste álbum. Gostei bué do álbum. Ela mistura, sei lá, aqui está pop, R&B e rock nas categorias. Por isso, ela misturou ali várias cenas. Adorei, tipo, tragam esta miúda a Portugal. Por tragam esta miúda a Portugal. Quem for de Lisboa vai ter a oportunidade de ver a Cara Jackson, meu, que venha à Galeria Zé dos Bois, meu. Eu vi isso e fiquei passado, mas agora, pá, há aqui uma réstia de esperança porque o Generation segue, ok? E eu gostei muito do álbum que ela lançou no ano passado, o álbum de estreia, por isso, yeah. E esta lá está, pá. Imaginem, esta miúda, Rachel Shinoriri, tem menos de 100 mil seguidores no Instagram e tipo, do pessoal que eu sigo, só tipo bandas ou vocalistas ou assim é que a seguem a ela. Ou seja, ela ainda é uma cena um bocado underground. Por isso gostei bué. Eu ainda não li o que é que a Pitchfork disse. A Pitchfork diz o seguinte: reformulando o pop alternativo britânico U2K para uma nova geração, a estreia da cantora e compositora do sul de Londres aborda o sofrimento e a perda com humor e convicção. E pá, achei incrível o álbum dela. É bué fodido recomendar só uma música porque estão todas bué da fixe. E tipo, e são 14 músicas, ok? São 14 músicas. Aqui no Spotify, a primeira data da tour será 14 de julho, por isso não sei se ela já está em tour, se não está. E vai estar aí a tocar a música My Blood. It's my blood in the makeup drawer. It's my blood that I do this for. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Estou a gravar excepcionalmente à quarta-feira, porque amanhã a senhora engenheira faz anos. E então pá, tentar adaptar aqui tudo. Mas acho que não vos falhei assim tanto em cenas. Por isso já sabem. Mantenham sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.